Eu estou assumindo a casa desse velho, saiam daqui. Disse meu marido arrogante, reivindicando a casa da minha família para si e seus pais depois que meu pai, com quem morávamos, faleceu. Vocês não entendem? Ao ouvir as palavras superficiais do meu marido, não pude deixar de rir incrédula. Minha contraofensiva contra meu marido desprezível deixou sua família de joelhos. Eu sou Aline, meu marido é Félix. Estávamos morando com meu pai desde que minha mãe faleceu quando eu estava no ensino médio, e desde então meu pai me criou com muito amor. Eu adoro meu pai. Quando ele completou 70 anos e estava mais velho, fiquei preocupada e perguntei a Félix se poderíamos morar com ele. Félix concordou, e começamos a viver na casa da minha família. Você tem certeza disso? Eu posso me virar sozinho, meu pai me disse preocupado. Isso era sobre Félix e eu nos mudando para lá. Quando mencionei a ideia ao meu pai pela primeira vez, ele parecia feliz por um momento, mas logo ficou preocupado. Eu agradeço, mas vou atrapalhar a vida de vocês e de Félix. Papai sempre me coloca em primeiro lugar, mas quando eu disse o quanto queria estar com ele e que Félix concordou, ele sorriu e nos deu sua bênção. Hoje é o dia da mudança para Félix e para mim. Estamos desembalando as coisas que os carregadores trouxeram. Não de novo. Já disse que queria fazer isso, disse papai. É verdade, pai. Além disso, é mais perto do trabalho para mim e ajuda bastante, acrescentou Félix. Ouvindo-nos, meu pai sorriu um pouco e concordou. Depois de desembalarmos um pouco, fomos para a sala de estar, onde papai tinha preparado café quente para nós. Estava prestes a tomar café quando ouvi vocês descendo as escadas. Pensei que poderiam precisar de um intervalo, então preparei para vocês e para Félix também, disse papai. Félix e eu, cansados da mudança, aceitamos gratos e descansamos um pouco, conversando com papai. Ao observá-los, senti que nossa vida aqui seria mais divertida do que antes, e estava feliz. Depois do intervalo, Félix e eu voltamos para terminar de desempacotar, arregaçando as mangas para o último esforço. Sabe, você poderia largar o emprego e ficar ao lado do papai, sugeriu Félix de repente. Fiquei atordoada. O que você quer dizer? Bem, agora que estamos morando aqui, estamos economizando no aluguel, certo? Então, você largar seu emprego para cuidar do papai e fazer-lhe companhia pode lhe trazer um pouco de paz de espírito, não é? Tanto eu quanto Félix trabalhávamos, e eu fazia a maior parte do trabalho doméstico. Félix ajudava às vezes, mas ainda era bem agitado. Fiquei um pouco dividida com a sugestão de Félix, mas disse a ele que pensaria sobre isso. Claro, passar mais tempo com papai seria ótimo, e focar nas tarefas domésticas poderia diminuir minha carga. A proposta de Félix era tentadora, mas significaria depender dele para a renda. Preocupei-me que pudesse se tornar um peso para ele. Félix concordara em se mudar, e eu me perguntava se seria ok depender ainda mais dele com nossa situação de vida mudando a partir de hoje. Decidi continuar vivendo como estávamos até então. Félix me disse para não me sobrecarregar, mas foi minha ideia trazer o tópico de morarmos juntos. Já se passou um mês desde então. Você sabe, por que não larga o emprego pelo bem do papai? Félix sugeriu novamente. Naquela época, também estava pensando que poderia ser uma boa ideia morar juntos. Na verdade, reduzi minha carga, não a aumentei. O motivo era que papai estava fazendo o trabalho doméstico. Quando eu chegava em casa pensando em preparar o jantar, papai já havia feito ou limpado tudo. Parecia que eu estava aumentando a carga de trabalho de papai em vez disso. Sentindo-me culpada por isso, estava considerando largar meu emprego. Sim, talvez eu devesse. Desculpe por colocar o peso financeiro em você, Félix. Do que você está falando? Não se preocupe com isso, disse Félix. Então decidi largar meu emprego. Quando contei a papai, ele disse para continuar trabalhando, pois ele faria o trabalho doméstico. Mas quando insisti em querer fazer o trabalho doméstico, ele pensou sobre isso e concordou. Desde então, pude me concentrar nas tarefas domésticas, passando mais tempo com papai e desfrutando de dias satisfatórios. No entanto, as coisas começaram a mudar gradualmente. Bem-vindo em casa. Você deve estar cansado hoje. Sim, o jantar está pronto.
Félix começou a chegar em casa mais tarde, e quando ele chegava, papai já estava na cama, então as refeições dos três juntos se tornaram menos frequentes. Hoje, enquanto assistíamos TV com papai. Ei, você pode ficar quieto enquanto estou comendo. Ah, desculpe. Félix ainda era gentil quando papai estava por perto, mas recentemente ele ficou muito frio quando estamos só nós dois. Pensei que talvez eu estivesse sobrecarregando ele, já que larguei meu emprego. Então, tudo o que pude fazer foi pedir desculpas. Quando Félix terminou de comer e eu estava prestes a preparar sua bebida usual após o jantar, ele se levantou e começou a sair da sala de jantar. Onde você vai? Você não vai tomar sua bebida? Banho, disse ele secamente e saiu da sala batendo a porta. Suspirei, perguntando-me se ele estava de mau humor ou apenas cansado. À medida que esses dias continuavam, no dia seguinte, como de costume, esperei Félix chegar em casa depois que papai foi para a cama, mas ele não voltou mesmo depois da meia-noite. Preocupada, liguei para Félix, mas ele não atendeu. Sentindo-me ansiosa, recebi uma mensagem dele, onde a frieza era evidente até mesmo em uma mensagem de texto. Suspirei novamente, aliviada por ele parecer estar bem. Ainda no trabalho. Preocupada porque está tarde, sua resposta veio rapidamente. Quando enviei essa mensagem, numa viagem de negócios, apenas 3 palavras, mas o suficiente para eu entender que ele não voltaria para casa hoje. Não tinha ouvido falar de nenhuma viagem de negócios e queria perguntar por que ele não me disse antes, mas pensei que trazer isso à tona poderia apenas deixar Félix mais chateado. Você está numa viagem de negócios, entendi. Quando você voltará? Mandei mensagem, mas não recebi resposta depois disso. As viagens de negócios de Félix pareciam aumentar, e ele nem mesmo me dizia quando estaria fora ou quando voltaria. Papai também estava preocupado, e quando perguntava a Félix se estava tudo bem, Félix respondia com um sorriso brilhante. Ele não me mostrava mais, dizendo estou totalmente bem, trabalhando duro pela família. Vendo isso, pensei que talvez ele estivesse chateado comigo. Tentei conversar, mas ele sempre desconversava com estou apenas ocupado ou estou cansado demais, vamos conversar outro dia. E nunca tivemos uma conversa adequada. Eventualmente, Félix quase não voltava para casa, o que me deixou desconfiada. Será que ele está me traindo? Então, do nada, recebi uma mensagem da minha sogra. Me deu o endereço da empresa do Félix, apenas uma frase, sem cumprimento. Meus sogros nunca tinham gostado de mim desde o início do nosso casamento, frequentemente fazendo comentários maldosos ou me incomodando. Então, gradualmente, me afastei deles. Félix entendia isso, então nunca afetou o nosso relacionamento. Mas também significava que nunca consertamos os laços com seus pais. Permanecemos em um relacionamento distante. Quando recebi este e-mail repentino da minha sogra, fiquei pensando o que isso significava e respondi: olá, faz tempo. Por que você precisa do endereço da empresa do Félix? Ela deve ter ficado descontente com minha resposta. Porque ela me ligou claramente irritada. Olá, faz tempo. Não é um faz tempo. Você está fazendo o Félix cuidar do seu pai, largou o emprego e não está fazendo nenhum trabalho doméstico. Como você se atreve? Por sua causa, ele está morando conosco agora. Ele esqueceu o almoço hoje, então eu ia levá-lo para o escritório dele, e você tem a coragem de agir assim? Não posso acreditar. Me dê o endereço agora mesmo, e só para você saber, o Félix vai morar conosco a partir de agora. Fiquei atordoada com a tirania dela. Descobri que nos dias em que Félix disse que estava em uma viagem de negócios, na verdade, ele estava indo para a casa dos pais. Fiquei chocada ao ouvir que eles tinham uma história dessa sobre mim. Félix tinha me dito que estava tudo bem eu largar meu emprego para ficar com o papai, mas seus verdadeiros sentimentos pareciam diferentes, e eu me senti tão triste que quase chorei. Não consegui dizer nada de volta, apenas dei a ela o endereço do escritório do Félix e desliguei. Tentando me acalmar, fiz um café na sala de estar. Quando o papai entrou, sorri como sempre e perguntei a ele: quer um pouco de café? Ele olhou para mim, sorriu e disse: claro, eu gostaria. Enquanto bebíamos café juntos, papai começou a falar. Sua mãe e eu costumávamos discutir muito quando éramos jovens, mal-entendidos, comunicações falhas, mas sempre resolvíamos falando e sendo honestos.
Talvez casais que conseguem brigar e consertar seu relacionamento se entendam melhor e se deem melhor do que aqueles que não conseguem. As palavras gentis do papai me fizeram sentir como se ele enxergasse através de mim. Suas palavras ressoaram em mim, e decidi ter uma conversa séria com o Félix. Você está certo, papai. Obrigada, sorri, e papai sorriu de volta. Mais tarde, enviei um e-mail para o Félix sobre a ligação de sua mãe que queria conversar, mas ele respondeu dizendo que era muito encrenca, e suspirei. Quem está realmente dificultando as coisas? A raiva em relação ao Félix começou a aumentar em mim. Eu queria responder impulsivamente, mas sabia que precisava me manter calma, então respirei fundo. Talvez isso tenha sido o gatilho, mas Félix parou de contribuir com nossas despesas de vida. Ele não atendia minhas ligações, e meus e-mails sobre as finanças eram ignorados. Comecei a sentir meu amor por Félix desaparecer. Havia algum sentido em permanecer casada? A palavra divórcio começou a passar pela minha mente. Não podia acreditar como ele era irresponsável e egoísta. No entanto, não querendo preocupar ainda mais o papai, adiei os pensamentos de divórcio e comecei a usar minhas economias de antes de me casar para cobrir nossas despesas. Eu tinha me acostumado à vida sem o Félix, aproveitando meus dias com o papai, mas então um dia o papai desmaiou. Ele foi levado às pressas para o hospital, e me disseram que ele não tinha muito tempo. Desabei chorando, incapaz de ouvir o que os médicos e enfermeiros estavam dizendo. Quando fui para o quarto do papai, ele estava consciente e forçou um sorriso, dizendo: "Desculpe por preocupar você." Peguei sua mão e disse: "Você vai ficar bem, vai melhorar", tentando sorrir, mas meus olhos estavam inchados de chorar. "Que cara é essa que você está fazendo?" ele disse, sorrindo tristemente. Vê-lo assim quase me fez chorar novamente. Sabendo que ele precisaria ficar no hospital, fui para casa pegar algumas roupas e outras coisas. Sozinha em casa, comecei a chorar novamente. Era a casa onde cresci, cheia de memórias demais. A ideia de ficar lá sozinha era insuportável. Enquanto chorava, meu telefone tocou. Pensando que era o hospital, chequei e vi um e-mail do Félix. "Estamos vivendo separados agora. Então, lide com suas próprias despesas. Por que você não usa a aposentadoria do seu pai?" Foi nesse momento que, impulsivamente, joguei meu telefone. Foi o momento em que todos os sentimentos por Félix desapareceram completamente. Eu tremia de raiva e tristeza, mas então pensei que era um desperdício ficar com raiva dele. Pensei no que papai pensaria se me visse assim e de alguma forma encontrei a força para me acalmar. Lavei o rosto, terminei de me preparar para ir ao hospital e estava prestes a sair quando o correio chegou. Entre as correspondências, havia algo que parecia uma boa notícia para mim. Deixei o documento de lado e voltei para o hospital. A condição de papai só piorava, e eu sabia que nosso tempo juntos estava acabando. Passei o tempo no hospital rindo e conversando com papai, depois chorando quando voltava para casa. Eventualmente, papai faleceu pacificamente. Eu estava preparada, mas a perda me atingiu profundamente mesmo assim. Papai me deixou com tanto, e sua presença em meu coração era imensa. Com o apoio dos parentes, conseguimos passar pelo funeral tranquilamente, mas o Félix e seus pais nunca apareceram. Não os tinha informado especificamente sobre a morte do papai, então não esperava que viessem, mas eles devem ter descoberto por outra pessoa, porque alguns dias depois de eu terminar de organizar os pertences e documentos do papai, o Félix apareceu com despreocupação, com um monte de coisas. "Olá, faz tempo. O papai faleceu, né?" foi o que ele disse. No momento em que vi o rosto do Félix, senti um acesso de raiva. Suprimindo o impulso de bater nele, respirei fundo e respondi calmamente: "O que você quer e o que é toda essa bagagem?" "Como assim? O que é para quê? Eu sou seu marido, não sou? E essas coisas pertencem aos meus pais." Eu me senti extremamente desconfortável quando o Félix usou a palavra marido. Eu não conseguia compreender o que ele estava dizendo. Como alguém que saiu de casa por conta própria, parou de contribuir com as despesas e viveu despreocupadamente poderia reivindicar tal coisa? Fiquei tão chocada que não conseguia encontrar palavras para responder. "Você não estava me esperando?" Sem emprego, lutando com as despesas e tendo que cuidar do seu pai sozinha. Você está sem palavras de alegria, pelo menos é assim que pareceu.
Você caiu no meu plano, ele disse. Perguntei a ele o que ele queria dizer com um plano, e sua resposta foi incrível. Eu nunca quis viver com aquele velho. Morar com ele era uma piada, mas pensei que se dissesse isso, você consideraria o divórcio e então eu não conseguiria a casa. Então, fingi ser um bom marido e fiz você ficar desempregada, fazendo você e o velho dependerem de mim. Dessa forma, a casa seria minha. Ao ouvir isso, olhei inconscientemente para o Félix com um olhar fulminante. Era inconcebível. Eu me senti patética por ter me casado com uma pessoa assim e transbordava de remorso por meu pai. Tentei controlar meu corpo tremendo de raiva, mas você saiu e parou de contribuir financeiramente. O que você está dizendo é contraditório, o interrompi. O Félix coçou a cabeça, parecendo irritado. Sim, eu cheguei no meu limite. Eu nunca achei que eu era um cara tão explosivo, mas pensei que você não tinha coragem de se divorciar de mim, então mesmo se eu não estivesse lá, meu plano ainda daria certo. Olhando para o rosto dele, sorrindo de uma maneira repugnante, eu nem conseguia lembrar porque já tinha gostado dele. Eu não queria ver o rosto dele ou ouvir sua voz novamente. Aos meus olhos, o Félix tinha se tornado completamente repulsivo. Então, como planejado, eu consegui. Esta casa pode ser antiga, mas é espaçosa e está em uma boa localização. Ela será valiosa se vendida. A partir de hoje, vou morar aqui com meus pais. Pode haver alguém tão egoísta quanto ele? Ele não deve ter aprendido nenhum valor moral, bem, considerando seus pais, não é surpreendente. Enquanto ficava em silêncio, perplexa, o Félix, pensando que tinha me chocado, desferiu outro golpe. Estou assumindo a casa desse velho. Saiam, assistindo aos pertences dos pais do Félix serem trazidos, percebi que ele não entendia sua posição de forma alguma. Ele olhava para mim com um sorriso convencido, chamando meu pai de velho a ponto não havia como deixar isso passar. Não consegui mais segurar o riso diante das palavras do Félix e comecei a rir descontroladamente. Surpreendido pelo meu riso repentino, o Félix parecia confuso. Você perdeu o juízo, ele disse. Essa é a minha fala. A ideia de revelar a verdade para ele me fez rir incontrolavelmente. Enfurecido com minha reação, o Félix começou a ficar furioso, mas o ignorei e contei a ele a realidade. Você não sabe que está em minha casa? Não há como ser sua, eu disse, enquanto o Félix ficava paralisado com minhas palavras. Acrescentei mais, além disso, você e eu somos estranhos agora. Sua mãe não te contou, disse com uma risada. O Félix ficou perplexo e rapidamente fez uma ligação, aparentemente para sua mãe. Ei, mãe, a Ali está dizendo algo estranho. Nós não nos divorciamos, certo? Ela está dizendo que você sabe de alguma coisa sobre isso. O que isso significa? Você enviou isso? O que você fez? Ele disse ao telefone. Ouvindo Félix, parecia que ele finalmente estava entendendo a situação. Ele encerrou a ligação com o rosto contorcido. Você preencheu os papéis do divórcio, não é? No dia em que o papai foi hospitalizado, recebi um formulário de divórcio preenchido da sua mãe pelo correio. Fiquei tão feliz que o enviei no dia seguinte. Sua mãe tem seus momentos, hein? Eu disse. Mesmo que tenha chegado, você não deveria tê-lo enviado. Isso era apenas um caso hipotético. Mamãe me disse para preenchê-lo. Eu não queria me divorciar. Bem, você preencheu, não é? Eu não sabia que você não queria. Você conseguiu seu desejo de se divorciar. Deveria me agradecer, assistindo ao Félix, sua frustração era estranhamente satisfatória. Sua mãe provavelmente enviou para me perturbar, mas naquele momento eu estava contemplando o divórcio, então foi realmente uma boa notícia para mim. Então, o Félix começou a entrar em pânico sobre a divisão de bens e alegar que tinha direito à metade da casa por ter morado com meu pai, mas refutei todas as suas alegações. Eu sabia que não tínhamos ativos suficientes para a divisão e expliquei que a divisão de bens não era necessária. E como a casa estava no nome do meu pai na época do nosso divórcio, isso não contava. Ele até absurdamente afirmou que minhas economias antes de nos casarmos deveriam fazer parte da divisão, mas esclareci que esse não era o caso. O Félix ficou pálido, incapaz de responder, apenas abrindo e fechando a boca como um peixe. Eu queria provocá-lo, mas me compus e disse, já terminamos por aqui.
É problemático ter tantas bagagens de um estranho na casa. Basicamente é invasão de propriedade. Então, se você continuar aqui, terei que chamar a polícia. Com isso, o Félix rapidamente pegou suas coisas e saiu. Espalhei sal na entrada e rezei no altar dos meus pais. Isso está certo, não está? Vou me tornar mais forte, então me vigiem. Me perguntei se meus pais tinham se reunido no céu, e esse pensamento suavizou minha tristeza, fazendo a solidão desaparecer. Reuni minhas forças e comecei a procurar emprego. Foi então que um amigo entrou em contato comigo. Ouvi dizer que você entrou em contato comigo depois de saber que eu estava procurando emprego. Ao ouvir que eu estava procurando trabalho, eles queriam me indicar para um emprego na minha área. Aceitei imediatamente a oferta, fui para uma entrevista e fui contratada na hora. Alguns dias depois, o Félix me enviou um e-mail. Naquele dia, eu estava apenas sendo teimoso. Na verdade, eu queria voltar a ficar com você. Por isso, vim até aí. Eu sabia que tudo era mentira, e enquanto ponderava sobre o que responder, eventualmente decidi ignorar. Apesar do meu silêncio, ele continuou enviando e-mails poéticos, como se fôssemos o sol e a lua naquela época. Eu alcancei você, mas não consegui te tocar. Agora, aqueles dias problemáticos são apenas memórias. Podemos estar ao alcance um do outro agora. Eu não consigo viver sem o seu amor. Me dê aquele amor radiante e satisfatório mais uma vez. Minha vida é sua. Você é a coisa mais importante para mim. Nosso amor é eterno. Não importa onde você esteja, meu coração é o seu lar. Mostrei essas mensagens poéticas aos meus colegas, brincando se poderíamos usá-las para o trabalho. Sou ilustradora e agora estou trabalhando como editora de mangá, então frases assim às vezes podem ser úteis. Ah, lá está o Sr. Stalker, útil quando precisamos de material. Agora, o Félix se tornou involuntariamente fornecedor de piadas para mim. Sinto apenas nojo, então não respondo às suas mensagens. Conforme o tempo passa, um dia a campainha toca. Olhando pelo olho mágico, vejo o Félix parado lá. Pensando que ele finalmente apareceu, imediatamente chamo a polícia. Ei, sei que você está aí dentro. Posso ver seu carro. Por favor, apenas me ouça. Estou em apuros. Íamos nos mudar para esta casa, então meus pais colocaram nossa casa da família à venda. Agora eu tenho que sair. Por favor, me ajude. Apesar de ouvir o pedido dele, não é da minha conta, penso. Será que ele não percebeu que não podia pegar minha casa quando decidiu não retirar sua reivindicação? É evidente pelos e-mails que ele enviou que ele não desistiu, mas estou simplesmente atordoada pelo pensamento ingênuo da família dele. Logo a polícia chega e tenta persuadir o Félix, mas ele resiste veementemente e acaba sendo levado embora. Então, a enxurrada de e-mails de Romeu recomeça e, quando continuo a ignorá-los, os pais do Félix começam a entrar em contato comigo. No início, eles ligam, mas quando eu ignoro, eles recorrem a e-mails. Como você pode saber que estamos em apuros e não ajudar? Que tipo de pessoa você é? Entre em contato conosco imediatamente. Por que não temos uma conversa adequada? Já fomos uma família. Isso não está um pouco frio? Vendemos nossa casa por sua causa e agora estamos morando em um apartamento velho. Por que você não desocupa a casa? Você deve ter recebido herança do seu pai, não é? É por isso que não está lutando. Pedimos demissão dos nossos empregos. Você precisa assumir a responsabilidade. Isso é o que eles querem dizer com o sangue não pode ser negado. Eles acham que o que decidirem simplesmente acontecerá. Fiquei cheia de raiva com esses e-mails extremamente desagradáveis. Quanto mais eles podem menosprezar as pessoas. Pensei em deixar para lá, mas decidi bloquear os contatos do Félix e seus pais. Considerei mudar meus dados de contato, mas não senti vontade de gastar dinheiro por causa dessas pessoas. Estava determinada a ignorá-los, mas cheguei ao meu limite. Pensei que bloqueá-los traria de volta a minha vida pacífica, mas fui ingênua em pensar assim. Mais tarde, a família do Félix apareceu novamente na minha casa, sabendo onde moro. Esperava tais incidentes, no entanto, não consigo suportar a ideia de deixar esta casa cheia de memórias. Saia agora.
Você sabe que estamos em apuros. Melhore seu humor. Estou dizendo que vou voltar para você. Ignorar pessoas em apuros é desumano. A campainha continuava tocando, a porta da frente era continuamente batida. Implacavelmente, chamei a polícia, mas então o barulho parou subitamente. Curiosa, olhei pelo olho mágico e vi um homem familiar discutindo com a família do ex-Félix. Você está sendo um incômodo. Vá para casa. A família do ex-Félix, surpresa, respondeu: o quê? Quem é você? Você poderia ser a pessoa com quem ela está tendo um caso? O homem, diante dessas respostas do ex-Félix, olhou para eles com desdém. Esse tipo de pensamento é por isso que ninguém leva vocês a sério. Vocês sequer veem o que está à sua volta. Esta é uma área residencial. Olhem, vocês estão causando tanto alvoroço que as pessoas estão se reunindo. Sério, vocês estão muito barulhentos. Pelo buraco da fechadura, de fato pude ver vizinhos começando a se reunir. Suspirei, envergonhada pelo espetáculo. A família do ex-Félix, percebendo a situação, começou a entrar em pânico e a gaguejar. Logo, a polícia chegou. Alguns deles já haviam estado aqui antes, dizendo ao Félix: você de novo? Ao ouvir isso, o rosto da família do ex-Félix ficou vermelho de vergonha. Quanto problema você vai causar? Vergonha para você, disse o homem antes de sair. Agradeci silenciosamente em meu coração e respirei aliviada depois que os espectadores viram a família do ex-Félix ser levada pela polícia e a multidão se dispersou. Algumas horas depois, a campainha tocou novamente. Espiando pelo olho mágico, vi o mesmo homem que tinha discutido com a família do ex-Félix. Hesitei, mas eventualmente abri a porta cautelosamente, e o homem sorriu para mim. Há quanto tempo? Você deveria ter me avisado que estava de volta. O reconheci, mas não conseguia lembrar quem ele era até que me ajudou. Você não se lembra? Já se passaram mais de 10 anos. Sou eu, Diogo. Ao ouvir o nome dele, finalmente lembrei. Ele era meu amigo de infância, Diogo. Meu Deus, Diogo. Agora que você mencionou, você realmente me parece familiar. Diogo costumava morar ao lado, mas se mudou para uma escola especializada em esportes quando estávamos no ensino fundamental, e não nos víamos desde então. Lembrei. Ah, que incrível! Como nos velhos tempos. E obrigada pela ajuda mais cedo, você realmente me salvou. Agradeci novamente, e Diogo riu. Não mencione isso, ele disse, e eu não pude deixar de rir também. Conversamos e acabei contando a ele sobre os eventos recentes. Diogo ofereceu seu apoio, dizendo que sempre estaria lá para ajudar. Senti-me tranquilizada por ter um aliado tão forte como Diogo. Ele até visitou meu falecido pai em seu funeral, lembrando-se dele de nossa infância. Fiquei emocionada por ter alguém que compartilhasse mesmo que um pouco das minhas memórias. Mais tarde, recebi uma carta de um advogado na minha caixa de correio. Confusa, abri para encontrar um comprovante de conteúdo. Alegava que eu havia cometido adultério durante meu casamento e exigia compensação. O que é isso? Me perguntei, e então notei um e-mail no meu telefone. O e-mail de um endereço desconhecido, com o assunto sobre comprovante de conteúdo, parecia uma ameaça. O Félix entrou com uma ação judicial contra você por infidelidade durante seu casamento. Se você admitir e cooperar, não faremos disso um grande problema. Isso também será notificado ao seu local de trabalho. Considerando o seu futuro, é melhor pagar imediatamente. Sabia que nenhum advogado enviaria uma coisa dessas, era claramente obra da família do ex-Félix. O próprio comprovante de conteúdo parecia duvidoso, então decidi levá-lo a um escritório de advogados para consulta. Quando um advogado real examinou os documentos, eles se revelaram completas falsificações. Nem mesmo o nome do advogado listado estava registrado em algum lugar, era falso. Eu já imaginava e considerei ignorar o comprovante de conteúdo, mas decidi jogar junto um pouco. Em um e-mail, escrevi: revisei o comprovante de conteúdo, mas não consigo pensar em nada relevante. Se você está me acusando de infidelidade, por favor apresente alguma evidência. Não há evidências físicas, já que você parece ter apagado tudo. No entanto, o dano emocional que o Félix sofreu é significativo, e é para isso que há compensação.
A abordagem superficial deles era evidente. Não há evidência de infidelidade, então obviamente não há prova. Você realmente está agindo como advogado com base em alegações infundadas? A determinação de Félix me fez querer ajudar a mostrar um pouco de sinceridade. Não há necessidade de abandonar isso. Não estou apaixonada, mas sim completamente indiferente. Como vocês inventaram a infidelidade, estou pensando em contratar um advogado. Após essa troca, as respostas deles pararam. Curiosa sobre o próximo movimento deles, outro e-mail chegou. Claro que sou real, mas fui tocado por sua sinceridade. Estou considerando abandonar o processo. Não precisa abandonar. Não estou apaixonada, mas completamente indiferente. Como vocês inventaram a infidelidade, estou pensando em contratar um advogado. E estou contestando completamente isso. Estou ansiosa para encontrar esse advogado apaixonado no tribunal. Depois disso, não houve mais contato. No entanto, a família do ex-Félix então veio correndo para minha porta no meio da noite, gritando: nós estávamos errados, por favor, não nos processe. Acordei furiosa e olhei para o relógio, já passava da 1h da manhã. Alcancei o limite da minha raiva, em parte devido à irritação causada pelo sono. Fiquei inquietos. Chega! Nunca mais me incomodem, gritei ao abrir a porta, chocando a família do ex-Félix, que nunca tinha visto esse meu lado. Família tóxica. Se tentarem me incomodar novamente, não vou deixar passar, disse segurando a espada de madeira do meu pai. Ao ver isso, a mãe do Félix começou a chorar e o Félix murmurou um pedido de desculpas. Em vez de pedir desculpas, apenas desapareçam. Nunca mostrem seus rostos novamente, gritei ainda mais furiosa, fazendo os olhos da minha sogra ficarem vermelhos como se estivesse prestes a chorar. Então vi um carro de polícia se aproximando, provavelmente chamado pelos vizinhos devido ao distúrbio tarde da noite. A família do ex-Félix foi rapidamente levada pela polícia. Essa pessoa tentou nos agredir com uma espada de madeira, acusou a mãe do Félix enquanto era levada embora. Expliquei à polícia que pensei que fossem intrusos batendo na porta a essa hora da noite e mantive a espada de madeira para autodefesa. Eles pareceram convencidos. Sem que eu soubesse, o Diogo estava por perto testemunhando seus frequentes ataques e deu seu depoimento a meu favor. A polícia, considerando o comportamento deles malicioso, os levou embora sem questionamentos. Finalmente, a paz foi restaurada. No dia seguinte, seguindo o conselho do Diogo, fiz um relatório de vítima. Dadas as repetidas ocorrências policiais, foi processado sem problemas. O Diogo disse que ouviu meus gritos e estava prestes a vir na noite anterior, brincando que eu parecia realmente assustadora. Mais tarde, foi emitida uma ordem de restrição contra o exame do Félix e eles pararam de me incomodar. Além disso, alguém filmou o tumulto e postou online, levando a murmúrios no bairro. Incapazes de se mudar devido à falta de fundos, eles ficaram presos em uma situação desconfortável, provavelmente vivendo com as pensões dos pais do ex-Félix. Quanto a mim, o Diogo e eu nos aproximamos e alguns meses após nos reunirmos, ele se declarou e começamos a namorar. Estar com ele, que sempre me faz rir e é tão gentil, me faz incrivelmente feliz. Sinto-me grata todos os dias, pensando que deve ser uma conexão que meu pai me deu,